pessoal! Quem está falando aqui que ainda não me conhece, eu sou Rosana Calíquio. Nós estamos no nosso canal Verdade Nua e Crua. E na Verdade Nua e Crua nós só falamos de assuntos polêmicos. E o assunto polêmico hoje é sobre sadomasoquismo. Meu Deus, quanto tabu para falar. Esse assunto, né? Então, primeiramente, eu queria te contar que o sadomasoquismo tem uma sigla com 4 letras: B, B, D, S, M, que é nada mais, nada menos que bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Mas assim, você pensa como uma pessoa normal, né, consegue praticar o sadomasoquismo, né, o BDSM. Uma pessoa assim que vive uma vida normal, que diariamente é uma pessoa normal que passa na rua, né? Como é que ela consegue fazer assim algo tão escandaloso, né, que é sentir prazer recebendo dor, né? E existem até os filmes, os 50 Tons de Cinza, né, que tinha chicote, né, tinha submissa e etc. Tem um filme também na Netflix chamado Pose, que também tem algumas cenas sadomasoquistas. Então, assim, quando aparece na televisão, quando a pessoa para ver, né, todo mundo acha assim um absurdo, né? Gente, uma pessoa normal tá lá na praia pegando sol e entre 4 paredes faz uma coisa tão doida. E aí, assim, eu queria te falar que a gente não tá aqui para falar de dor, né? A gente está aqui para falar de prazer. E o que acontece, né? Existem as endorfinas, que parte delas, né, devido assim a uma interação de uma interação neuroquímica, acontece durante a sessão, elas se unem e produzem uma analgesia eufórica prazerosa para quem pratica a sessão de BDSM. O que é isso? Né? O nosso cérebro, né, através de neurotransmissores, neuroquímicos, né, ficam lá trabalhando e faz com que aquela pessoa que está lá na sessão de sadomasoquismo, ao invés de sentir dor, ela sente prazer, ok? Então, assim, não tem nada de anormal nisso. É o cérebro, né? Todo fetiche passa por isso, né? Brincadeiras, fantasias, sexo oral, sexo anal, tudo passa pelo cérebro para não haver dor. Então, mas para continuar falando isso, eu preciso contar para você, né, algumas siglas, né? Quem são os praticantes? Os praticantes são os homens, ele pode ser o dominador ou o submisso, e a mulher, ela pode ser a dominatrix ou a submissa. E assim, não é um ato, não é uma sessão feita nas coxas, não. É uma coisa muito séria, né? O dominador e a dominatrix, eles precisam apresentar um questionário de coisas que a submissa ou o submisso aceitam não ou sim, aceitam ou não, ok? Então, não é assim uma coisa que você vai sair da sessão toda marcado, chicoteado, como
desculpe o termo, como os escravos antigamente apanhavam, né, dos algozes. Não, não é. E outra coisa, tem mais, né? Tem uma palavra-chave, o qual, se a dor não se transformar em prazer, quando ela passar, né, de prazer para dor, né, ela tem uma palavra-chave, o submisso ou a submissa, que ela fala ou ele fala, e o dominador ou a dominatrix tem que parar de fazer o que está fazendo. E voltando para o questionário, né? Além dessa palavra-chave, tem questionário e tem contrato. Então, assim, acreditem, tem contrato, gente. E tem gente, inclusive, que tem contrato em cartório. Porque, assim, podem existir dominadores e dominatrix conhecidos, assim como podem existir dominadores e dominatrix não conhecidos. Existem clubes de sadomasoquismo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo. Então, assim, há pessoas que vão a esses clubes para passar por essas sessões. Mas existe uma regra, existe o contrato, existe o questionário. Tudo pode mudar um dia, mas existe essa regra. Outro detalhe também que você precisa saber o dominador ou a dominatrix, eles são, quando tudo está já feito, o questionário preenchido, né, o dominador ou a dominatrix vão ler o questionário, vão ver o contrato, que pode, que não pode, eles vão passar a fazer parte da vida daquele submisso ou daquela submissa. Né? Eles vão ser, como a gente fala assim, os donos. Eles vão ter, como eu falo de brincadeira às vezes, ensinando sobre isso em cursos, eles vão ter assim os direitos autorais, né, da submissa ou do submisso. Né? Tanto que uma submissa, ela não pode ter um outro dominador. Para ela ter um outro dominador, que eles chamam para adestrar, para fazer a sessão, se ela quiser, primeiro, ela tem que chamar ele de senhor, como a dominatrix, o dominador tem que chamar, o submisso precisa chamar de senhora. Então, ela vai solicitar ao senhor dela, ao dono dela, se ela pode ter outro dominador ou não. E o dominador principal que vai, ou a dominatrix principal, que vão decidir se pode emprestar ou não podem emprestar a submissa. Outra coisa muito interessante também, tanto o dominador quanto a dominatrix, eles são, né, obrigados a fornecer 2 coleiras. A gente chama de coleiras, mas assim, são objetos. Uma é uma coleira mesmo, né? É uma coleira, né? Tem dominador que grava até o nome, dominatrix grava até o nome, né? Porque para mostrar que é dono, né? Então é uma coleira mesmo para praticar os atos, amarrar as correntes, essas coisas de filme que vocês veem, isso realmente acontece. E a outra coleira, que não é uma coleira, porque o submisso ou a submissa não vai ficar andando na rua de coleira, ok? É um símbolo. Pode ser um colar, pode ser um anel, pode ser um bracelete, qualquer coisa que o submisso ou a submissa precisa usar diariamente, tá? Não para que os outros saibam, as pessoas todas, o senso comum saiba, né? Mas para quem é SM já entender que aquela
submissa ou aquele submisso já tem um dono. Então, você ganha uma joia, um objeto que você tem que usar sempre, porque para você lembrar que você tem um dono ou tem uma dona. Mas assim, no entanto, né, esses neurotransmissores, voltando à prática, né, eles fazem um tratamento na sua cabeça, que nem eu falei antes, para não sentir a dor, né, para sentir o prazer. E aí existem dois termos que geralmente utilizam, que é o subspace e o subdrop. O que é o subspace? O subspace, ele nada mais é do que o auge do prazer. O prazer é tão grande, o prazer é tão grande, né, que no ato do gozo, os dois caem de prazer e isso se chama subspace. E o que é subdrop? Subdrop geralmente acontece com o submisso ou a submissa, que geralmente acontece 1, 2 dias depois da sessão, que funciona como outro analgésico, né? Uma analgesia, quase que eu não consigo falar, né? O qual a dopamina, né? E outros neurotransmissores, dopamina, ocitocina, entre outros, não vou gravar, eu tenho gravado, mas não vou gravar e falar para vocês quais são todos os neurotransmissores, senão vai ficar um vídeo chato pra caramba. E aqui a gente não tá para fazer vídeo chato, a gente tá aqui para fazer vídeo polêmico, né? Então, assim, eles moldam, né, para transformar essa dor em prazer, né? E o subdrop, ele é assim, a dopamina funcionando no cérebro para trazer a questão de analgesia para o submisso ou para a submissa. O único problema do subdrop é que geralmente se você não tiver um gatilho, né, alguma coisa, eles causam depressão, né? Geralmente é mais difícil acontecer com o submisso, é mais fácil acontecer com a submissa, o subdrop, né? Então, assim, ela pode cair em depressão. Então, dizem que é muito saudável que essa submissa, com a permissão do seu dono, do seu dominador, ou ao contrário, submisso e a dominatrix, tenham algum namorado ou namorada. Namorado baunilha. O que é namorado baunilha? Namorado baunilha é aquele que faz amor, transa, tem também os fetiches, faz tudo normal, é um sexo normal, não é um sexo BDSM, é um sexo normal. Não existe toda essa indumentária de questionário do que pode e que não pode, contrato assinado, registrado em cartório, né, do que pode e que não pode, né, não tem esses negócios de coleira, né, então assim, o namorado baunilha é aquele que as coisas são normais. E é saudável a submissa ou o submisso ter esse namorado ou namorada para que equilibre isso, né? Que tenha ainda prazer, né? Que o corpo, o cérebro, né, continue produzindo esses transmissores do prazer para que o subdrop não vire depressão. Então, assim, essa dopamina, ela ativa o centro de recompensa do corpo. Esse é um ponto positivo, né? Porque se você está sentindo, né, alguma coisa,
o próprio corpo recompensa, né? Ativa lá o centro de recompensa para fazer aquela analgesia, quase que não sai de novo, para você não sentir mais aquela dor, não ter o corpo dolorido e etc e tal. A outra coisa também, que após o ato sexual, a dopamina, ela também traz assim uma saciedade sexual muito grande, né? Porque ela relaxa o seu corpo. Mas, repetindo, tem que tomar cuidado com o subdrop para não dar depressão. Por isso que é bom ter um namorado, né? Ou uma namorada. Então, assim, outra coisa também muito importante de dizer é que o BDSM, o sadomasoquismo, não precisa ter sexo com penetração. Pode somente ter exceções, né, com as indumentárias. Eu já falei, acho que eu já falei pro meu editor, põe umas fotinhas lá. Depois coloca, pelo amor de Deus, 50 tons de cinza ou não. Mas coloca umas fotinhas aí de sadomasoquismo para o pessoal ver como são as roupas, como é o teatro, né? Porque tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta, né? Então, assim, essa foi a mensagem de hoje. Espero que, que mesmo sendo um tema polêmico, esse tema não venha a ter críticas, porque o sadomasoquista, ele é um fetiche. Ele é um fetiche. Ele, antigamente, há muito tempo atrás, era uma psicopatologia, né? Mas a partir do Código Internacional número 11, ele deixou de ser uma psicopatologia, deixou de ser uma doença mental, que consideravam, né? E passou a ser um fetiche. Um fetiche normal. O que é um fetiche normal? Eu quero transar na praia. Todo mundo vendo. Eu quero numa ilha deserta. Eu quero transar no elevador. Ou eu quero excitar minha mulher ou o meu parceiro no restaurante, debaixo da mesa, né? Tira o sapato, faz. Ou vestir de enfermeira, ou vestir de qualquer fantasia que queira, colocar o homem como bombeiro, o homem como exército. É um fetiche, gente. Então, assim, entre quatro paredes, o casal, ele faz o que ele quer, né? Assim, não é uma doença mais, né? Não é considerado mais uma doença, foi comprovado, né? O mesmo jeito que o cérebro produz neurotransmissores para sentir prazer num sexo baunilha, num sexo normal, né? Ele faz também para sentir prazer no BDSM. Então, assim, é diferente, mas tem gente que gosta. E nem por isso a pessoa deixa de ser normal. Pelo contrário, qualquer um. Tem homem que gosta, por exemplo, que faça o toque anal enquanto está fazendo sexo com ele, né? Que você vai lá e enfia o dedo. E nem por isso o homem é gay, né? É um fetiche dele. Vai criticar? Não. Quem é a gente para criticar alguém? Ninguém, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, colocar o sininho, porque cada vez que você se inscreve e coloca o sininho, cada vídeo novo que eu trago polêmico avisa para você no seu celular, no seu computador, no seu iPad, no seu Android, ou o que quer que seja, né? Você fica sendo avisado que vai ter um vídeo novo. E tem que ser polêmico, tem que ser uma autoajuda polêmica, né? Ou alguma coisa de relacionamento polêmico, porque, né? O nosso canal é verdade nua e crua. Aqui a gente não mente. Aqui a gente só fala a verdade e não fala a verdade em termo técnico, não. A gente fala a verdade verdadeira. A gente fala a verdade falando os nomes mesmos que significam, né? Assim,
E é isso, não é normal. Mas eu quero agradecer a produção, ao João Queiroz, ao Vitor Soane, a Júlia Paratella, ao Docinho, que vai arranjar umas fotos aí de sadomasoquismo, vai mostrar aqui pra vocês como são as fantasias e etc. E sem essa produção, sem esse grupo, nada disso sairia. O nome do canal, inclusive, nem foi criado por mim. Eu só sou a pessoa que fala, põe a cara na tela, né? Quem criou esse nome foi o João Queiroz, pessoa maravilhosa também. Eu e a Júlia também, vira e mexe, entramos em atrito em roteiro. Eu e Docinho, a gente se ama e a gente se odeia, porque a gente quer uma coisa, o outro quer outra. Então, assim, é uma galera legal. Então, assim, se inscreve no canal, porque quanto mais inscrições, mais essa produção vai ficar feliz e mais temas a gente vai trazer para você. E agradecer as minhas duas professoras, uma sobre em coaching e relacionamento, que é a Ana Neves, que é uma ótima professora, e, dá licença, mas ela é única, a nossa sexóloga Kátia Damasceno, que explica o sexo com tanta facilidade, né? Inclusive para as alunas dela também, explicam de uma forma com muita facilidade, para que algumas como eu tenham coragem de chegar a meter a cara a tapa e falar esse bando de sacanagem, né? Esse monte de coisa sobre sexo. Então, um beijo grande para todos vocês, público querido do meu coração. Se inscreva, comente, ou então me mande no Instagram, eu respondo você. Se você quiser adicionar, se você tiver uma ideia, vai lá que eu te respondo. Verdade nua e crua. Um beijo, tchau!